Evangelho do Senhor segundo escreveu Marcos capítulo 10, versículo 13 até o 16. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém. Paizinho amado, que maravilhoso é sermos tua igreja, povo teu, gente de Jesus. Paramos agora para ouvir a exposição da tua palavra. Ela já foi lida e eu creio, Senhor, de verdade, que o Senhor tem nos orientado a esta palavra, porque quer nos ensinar, quer nos discipular, quer que cresçamos na tua graça, no entendimento do Senhor e no entendimento de tudo aquilo que o Senhor espera de nós como igreja, como pai, como mãe, como irmãos em Cristo, como mais experientes diante das nossas crianças. Então eu louvo o teu nome por causa desta oportunidade. Que aqui, desde o menor até o mais experiente, todos agora tenhamos a atenção voltada para ti, para a tua palavra, e possamos ser edificados. Não permite que nada nos distraia, Senhor. Que possamos trazer mente e coração cativos, voltados ao Senhor, para que sejamos instruídos e para que sejamos abençoados. Em nome de Jesus eu oro e creio. Já recebemos. Amém. Amém. Deus começa com um menino. Eu poderia generalizar e dizer afirmando: Deus sempre começa com um menino. Meus queridos irmãos, era costume no tempo dos rabinos, nos tempos de Jesus, que os rabinos abençoassem as crianças. Assim, os pais levavam seus filhos para receberem a bênção de Jesus. Os pastores Bob Hoskins e José Bernardo escreveram um livro em parceria, cujo nome é Resgatando a Geração Perdida. E eles contam uma história no livro que diz assim: que duas crianças conversavam sobre os problemas que elas tinham com seus pais. Uma delas reclamou: primeiro, eles nos ensinam a falar. Depois, eles nos ensinam a andar. E assim que aprendemos isso, eles nos dizem: sente aí e cale a boca. É mais ou menos isso que os discípulos estão fazendo com as crianças aqui nesta passagem. Sente aí e cale a boca. Mas Jesus os reprova. E daqui extraímos um aprendizado precioso. Mateus, sobre a mesma passagem, lá em Mateus 19, diz que trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. E que, ao final, Jesus
lhes impôs as mãos. Até aí. Mas Marcos nos apresenta um mestre, um senhor, um rabi, que age de maneira diferente. Jesus é acolhedor, Jesus é maravilhoso. Jesus acolhe a criança, e ele fala sobre a criança como um verdadeiro visionário. Ele não só permite que elas se aproximem, reprovando os discípulos, mas ele as toca. E mais, ele faz mais que isso. Diz o verso 16 de Marcos 10, que em seguida tomou as crianças nos braços, ou seja, as abraçou, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que Jesus maravilhoso é esse! Eu brincava quando na nossa família nascia um menino ou uma criança, um bebê. Eu sempre dizia assim: eu vou orar por esse menino, vou cuidar bem desse bebê, porque ele será meu futuro. Todo bebê que nascia, e lá em casa vocês sabem, não foram poucos, eu dizia isso. Eu vou cuidar desse menino, porque um dia ele pode ser o presidente da República. Eu vou cuidar dele, vou fazer de tudo para que ele cresça um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Porque pode ser que um dia ele esteja numa posição de preeminência e ele vai precisar julgar com justiça, que receba do alto da sabedoria que vem do Senhor. Eu vou cuidar desse menino, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dele, porque ele pode ser o meu futuro, ela pode ser o meu futuro. Ora, e não é isso, meus irmãos, que acontece toda vez que eu pego aqui um bebê no braço e eu levanto aos céus, apresento a Deus, apresento a igreja e o abençoo. E não é isso, naquela hora, não é que eu estou segurando nas minhas mãos o futuro da igreja. Quando abençoamos esses pequenos, nós estamos também orando pelo nosso futuro. Olha que maravilhoso isso. O que faziam os discípulos quando eles afastavam as crianças? Será que eles estavam tentando proteger Jesus de um incômodo? Será que eles pensavam que as crianças não eram importantes para Jesus? Não importa o que os discípulos pensavam, não importa o que eles pensavam, a atitude de Jesus foi severa com eles. O verso 14 diz que quando Jesus viu isso, ficou indignado, ficou furioso, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam. E acrescentou: pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O reino de Deus é feito de gente semelhante a elas. Não impeçam as crianças. Em primeiro lugar, de 3 destaques que eu faço hoje: estamos cuidando das nossas crianças. Vejam que a atitude dos discípulos com as crianças é a realidade de muitos crentes hoje. Tristemente constatamos que a maneira como os discípulos estão tratando as crianças é a maneira como agem boa parte das igrejas no nosso tempo, ainda hoje. Não dão importância às crianças, e pior, até as afastam de Jesus.
As crianças devem ser prioridade da igreja. Estamos cuidando das nossas crianças. Deus sempre valorizou as crianças. Vejam, Ele deu ordens a Moisés a esse respeito. O ensino da Páscoa começa com uma criança. O Senhor falando a Moisés diz: quando teu filho perguntar que cerimônia é essa, que cerimonial é esse, digam para ele: esta é a Pessah, é a Páscoa, é a passagem, quando o anjo do Senhor naquele dia passou sobre as nossas casas e nos livrou da morte. A Páscoa começa com uma criança. O ensino do Senhor é: põe na mente e no coração do teu filho que Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que guarda. E foi por isso que Israel foi livre das mãos dos egípcios, das mãos do faraó. Deus valoriza as crianças e Jesus reforçou este ensino. Eis aqui uma passagem a esse respeito. No tempo da igreja, na nossa igreja, nas igrejas do nosso século, além dos pais, todos os adultos devem ajudar e influenciar as crianças através das suas próprias vidas. Não é por eu não ter um filho que eu não tenho responsabilidade com as minhas atitudes, com o meu caráter, com a maneira como eu adoro, com a maneira como eu me porto como crente, porque a criança está o tempo todo em busca de modelos. A igreja deve acolher as crianças. Como estamos cuidando das nossas crianças? Deve incluí-las no culto. Por isso o meu pedido, na adoração, vamos fazer de tudo para eles permanecerem aqui e começarem agora a aprender os louvores, que lá na frente serão os louvores da sua infância. Que maravilhoso isso! Os louvores que vão mexer com os seus corações. Vamos incluí-los no culto, na adoração e nos espaços apropriados para eles. O aprendizado e as experiências na infância, olhem bem, meus irmãos, vai marcar a vida dessas crianças a vida inteira, para toda a vida. Tudo que eles virem na infância, tudo que aprenderem na infância, marcará as suas vidas para sempre. Trazemos marcas nas nossas vidas da infância. Aprendizado, experiências boas e também, infelizmente, experiências ruins. É ou não é verdade? Vejam, a maior parte da personalidade do ser humano forma-se até os 9 anos de idade, em média. Então o desejo de seguir a Cristo, de aprenderem a amar a Deus, as bases da sua fé são construídas nessa fase da vida, porque depois dos 10 anos de idade, a criança vai aperfeiçoando um conceito, outro, tomando conhecimento de conceitos mais profundos, mas a base da sua personalidade já estará formada. Estamos cuidando bem das nossas crianças, estamos cuidando bem dos nossos filhos, temos feito de tudo para que esta fase de ouro das suas vidas seja expressiva, de grande aprendizado. Como estamos indo? Como estamos fazendo? Vamos incluir as nossas crianças. Jesus as apresentou como exemplo de pessoas que podem receber a graça de Deus. Olha o verso 14 de novo, de Marcos 10. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a estas crianças. O reino pertence a gente de coração puro, gente que não é preconceituosa quanto àquilo que lhe ensinam, gente que vem desarmada, que vem com o peito aberto para receber o novo,
e assim o novo de Deus é plantado no coração. É desses que o reino de Deus é feito. Jesus diz: não evitem as crianças. E no 15 ele continua dizendo: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É preciso receber o reino com atitude de humildade, desarmado dos nossos preconceitos e convicções, porque é preciso nascer de novo, é preciso começar de novo, é necessário transformação. É por isso que a conversão tem mais a ver com metamorfose do que com reforma, porque é preciso viver, começar a ser uma nova criatura. É por isso o Evangelho precisa ser ensinado para as crianças o mais cedo possível, o quanto antes. Crianças são prodigiosas no aprendizado, elas aprendem fácil. Vamos investir nas nossas crianças. E a pergunta continua esta noite: estamos cuidando das nossas crianças? Ensinemos as crianças, elas aprendem. Olha uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no Ministério com as Crianças. A pesquisa mostrou que as crianças, antes da adolescência, tinham conhecimento do Evangelho, sabiam o que é o Evangelho. Assuntos como vida, morte e ressurreição de Cristo. A formação da sua fé já tinha acontecido antes da adolescência. Sabem quem é Deus e sabem também quem é Satanás, quem é o diabo, o adversário do povo de Deus. As crianças, antes da adolescência, aprendem a confiar na Bíblia Sagrada e tomam para si os ensinos que aqui estão. As crianças, antes da adolescência, aprendem sobre a vida após a morte e também sobre a eternidade que lhes aguarda com o Senhor Jesus. Crianças aprendem com facilidade. Por isso, meus amados, o pastoreio, a evangelização e o ensino das nossas crianças deve ter prioridade. Não abra mão disso. Treinemos e motivemos as pessoas que também ensinam. Vamos fazer isso. Valorizem a frequência na igreja, como eu lhes pedi agora há pouco. Valorizem que as crianças venham e daqui a pouco, com a graça de Deus, para que vão para a escolinha, para um tempo que é só deles, para um tempo do louvor infantil, do culto infantil, do aprendizado, da recreação, de um ambiente sadio. Valorizem isso, porque a criança aprende, que a criança tenha adoração, que a criança seja integrada na igreja. Adultos que estão hoje trabalhando no reino, e eu sou prova viva disso, na infância, quando crianças envolveram-se com alguma coisa na igreja, e eu conheço entre vocês quantas pessoas que, como eu, ainda pequenos, de alguma maneira serviam, abençoavam, ajudavam, e hoje estão aqui para a glória do nosso poderoso Deus, porque quando crianças foram envolvidos nas coisas do reino, sabem, estas crianças, estes adultos hoje fazem valer nas suas vidas a palavra de Deus, conforme Provérbios 22 e o verso 6, eles foram ensinados quando meninos no caminho que deviam andar, e hoje adultos permanecem nele. Aleluia! Perceba, importante, foram ensinados não o caminho, não lhes foi apontado o caminho, mas foram ensinados no caminho. Então a pergunta fica: estamos cuidando bem das nossas crianças? A segunda coisa, Deus chama e usa crianças. Olhem bem, através dos séculos na história do povo de Deus, nos atos
salvíficos de Deus. Deus escolhe, chama e usa crianças. Vários atos da história da salvação, de um Deus Pai em busca dos seus filhos, atos da redenção de Deus, começaram com um menino. Após chamar o patriarca Abraão, convocando-o para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e partir rumo ao desconhecido para uma caminhada de fé somente, Deus lhe diz: farei de você um grande povo, uma grande nação. Sem compreender muito bem, Abraão obedece e parte. Ele começa a andar com Deus, e em um determinado momento ele até questiona: ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? Tu não me deste filho algum. Mas Deus afirma à mente e ao coração do Abraão: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus o leva para fora da tenda onde estava Abraão, e Deus lhe diz: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-las, assim será a sua descendência. Abraão, queridos irmãos, aos 75 anos, diz a Bíblia, creu na promessa de Deus, e então aos 100 anos de idade, 25 anos depois, no tempo determinado por Deus, nasceu Isaque. No tempo que Deus havia determinado, Isaque nasceu. Houve alegria naquela casa outra vez, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e por isso o menino chamou-se Isaque. Deus iniciava com um menino o grande povo que não se poderia contar. Deus inicia seus atos salvíficos com um menino. Olhem para os hebreus que estão no Egito, mais de 400 anos debaixo de jugo de escravidão, trabalhos forçados, debaixo de opressão, construindo casas, silos e tijolos para os egípcios. Mas quanto mais sofrem, mais eles se multiplicam e põem medo nos egípcios e amedrontam os egípcios. Mais uma vez, queridos irmãos, Deus levanta um menino. Faraó instruiu as parteiras a matar os meninos recém-nascidos. Deus tocou no coração delas e elas os deixaram viver, mas Faraó insiste e diz: lancem no Nilo todo menino recém-nascido. Mas Deus está no controle, Deus nunca perde o controle. Então Deus tem uma mulher inteligente entre os hebreus, o nome dela é Joquebede. Joquebede engravida, dá à luz a um menino, esconde o menino, e depois de alguns meses, não tendo como, ela constrói um cesto. Esse cesto seria como uma pequena arca, e estrategicamente, olha só, estrategicamente coloca o cesto no rio, próximo de onde a filha do faraó iria banhar-se. O menino é achado, é tirado das águas e cuidado pela própria mãe. Ela mesma cuida do seu filho. Assim, de um menino Deus levanta Moisés, de um menino Deus tira o Moshe, porque Deus tem o tirado das águas sob o seu poder, sob a sua guarda, porque Deus sempre está no controle. Ouviram? Deus nunca perde o controle. Deus trabalha no Moisés
Moisés, Deus forja este homem, ele aprende novamente, ele inclusive aprende a ser manso, a ponto de tornar-se o mais manso da terra, e ele se torna o grande líder que conduzirá o povo de Deus, saindo do Egito, deserto afora, em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida do Senhor. Deus nunca perde o controle, mas olhem bem, a história da salvação chega ao seu ponto alto, chega ao seu ápice, quando alguns pastores, gente humilde, nas noites frias da Judéia, estão no campo, guardando as ovelhas, nas vigílias da noite. De repente, quebra aquele silêncio do céu cravado de estrelas, um anjo do Senhor, a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu o derredor deles, e aqueles pastores, homens humildes, ficam aterrorizados, mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, para o povo que andava em trevas, para o povo que não tinha mais direção, andava como ovelhas sem pastor. Deus tem um menino, Deus levanta um menino, e ele é Jesus, o Filho de Deus. Mas quando, diz o apóstolo Paulo, chegou o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus sempre está no controle, e aquele indefeso e humilde menino cresce, é usado por Deus, é obediente à vontade de Deus, cumpre a sua missão, e na sua morte nos dá vida, na sua morte nos trouxe vida. Por ele, por esse menino, chegamos a Deus, por ele temos acesso a Deus, por ele aconteceu o impossível, por ele ganhamos acesso ao trono da glória. Por causa dele, nós que éramos inimigos de Deus, nos reconciliamos com ele. Por causa desse menino, agora temos paz com Deus, e não vemos a hora de ir morar com ele para sempre, e não vemos a hora de partir daqui, deste lugar temporário, para viver com ele eternamente. Deus usa crianças, Deus chama e usa crianças. Não se esqueçam disso. E muitas vezes na história da salvação ele chamará e usará crianças. Terceira e última coisa: Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Não desesperem, Deus tem saída. Não se desesperem. Sim, meus irmãos, nós perdemos muitas gerações de crianças que hoje deveriam estar servindo a Deus, não estão. É a nossa realidade também no nosso Brasil, e também na nossa cidade, e mais, na nossa igreja. Sim, nós perdemos muitas gerações, mas Deus tem nos levantado. Escute bem, Deus tem nos desafiado a lutar contra isso, a trabalhar para que isso deixe de acontecer. Não nos intimidemos. O que fazer então? O que devemos fazer? Aprenda mais sobre a nova geração. Aprenda mais sobre as crianças que estão aí. Suas mentes são diferentes, eles não pensam igual aos da nossa geração. Eles aprendem coisas com mais facilidade, sabem? Eles são a geração da linguagem visual. As imagens lhes fazem muito mais sentido. As teorias, as sistematizações não os atraem, mas eles recebem bem as imagens, os sons, as palavras ditas do jeito
deles, as palavras ditas no seu jeito, da sua maneira. O que fazer então, irmãos? O que fazer sabendo que Deus tem sempre a saída? Vamos voltar ao jeito de Jesus trabalhar. Vamos voltar ao evangelho de carne e osso. Vamos voltar ao evangelho que anda junto. Vamos voltar ao evangelho que convive, que abraça, ao evangelho do amigo, ao evangelho que acompanha, que não deixa correr solto, mas que vai junto. Escuta, quais são as inquietações das nossas crianças? O que é que as inquieta? Também, o que é que as motiva? Quais são os sonhos dos nossos meninos e meninas? Quais são os sonhos dos teus filhos? Você já ouviu aqui esta noite? Até os 9 anos eles aprenderão a maior parte das coisas que formará a sua personalidade. Não é errado ensiná-los a sonhar, mas quais os sonhos que alimentam os seus corações? Sim, quais sonhos devem alimentar as suas mentes? Ser igual aos da mídia? Ser igual aos que vivem por gostei, por likes? Ou serem servos e servas de Deus, aprendendo a servir a Deus, aprendendo a servir ao Senhor? Sim, como dentistas, como psicólogos, como arquitetas, como professores e professoras, como advogados, como profissionais, consultores na área de tecnologia, como gente normal, mas antes de tudo e acima de tudo, servas e servos verdadeiros de Deus. Aleluia! É isso que Deus quer. E sim, meus amados, alguns deles serão missionários, missionárias, alguns deles serão pastores, pastoras, e glória a Deus por isso. Eles serão profetas do Senhor, serão gente comprometida com o reino, mas acima de tudo, crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Quais são os medos das nossas crianças? Que medos têm sido colocados nos corações deles quando não estão conosco? É preciso andar com eles, é preciso ouvi-los, é preciso entender, é preciso voltar ao jeito de Jesus fazer evangelho, é preciso voltar ao jeito de Jesus andar junto. Evangelho de carne e osso, evangelho que não fica na teoria, no blá blá blá, mas que vai junto, que abençoa, que ajuda, que abraça, que acolhe. É isso que precisam os nossos pequenos. Poucos entenderam, meus amados irmãos, o que é que Jesus quis dizer quando ele iniciou o seu ministério. Marcos nos conta que ele disse: o reino de Deus está próximo. Próximo não no relógio, não no cronômetro, pois já era a hora do reino, mas próximo fisicamente, andando junto. Jesus estava apontando para si mesmo, com palavras como: chegou a hora, o reino está perto. O que Jesus queria dizer é: o reino está entre vocês, eu estive com vocês. Foi isso que ele disse para Filipe: por todo esse tempo eu estou com vocês. Portanto, ele subentendia que Filipe conhecia o caminho para o Pai, porque Jesus estava entre eles. Evangelizar nossas crianças é um chamado para relacionamento de verdade. Evangelizar as nossas crianças é um chamado para um relacionamento intenso com elas e também com Jesus Cristo. Como será isso? Através de nós. Deus vai usar gente para fazer isso. Vai usar os pais, vai usar os irmãos, os tios, vai usar os próximos e aqueles que eles veem só de vez em quando. Deus usa pessoas para fazerem a sua obra. Sabem por que essa geração não vai se perder? Porque Deus vai usar a você e a mim para abençoar estas crianças. Será através de nós. Olha, quando você abençoa, você está fazendo para o Senhor.
Quando você se doa, é ao Senhor que você se doa. Quando você se envolve, é com o Senhor da igreja que você se envolve. O Senhor Jesus disse: quando vocês deram um copo d'água, quando vocês foram na prisão visitar, quando vocês deram pão a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Imagina quando você faz para os teus filhos e filhas, para os nossos filhos e filhas que Deus colocou no nosso meio. É para o Senhor que nós estamos fazendo. Deus sempre tem a saída, e você já pode responder comigo qual é a saída. A gente levanta a mão assim e diz: eis a saída. Aleluia. Eu sou a saída. Vocês são a saída. Deixa Deus usar vocês. Não se omitam. A TV está ensinando os nossos filhos, mas nós podemos plantar no coração deles preciosas palavras do Senhor e ensiná-los no caminho com a nossa própria vida, de modo que eles vão olhar para o lixo que lhes é apresentado e dizer: eu não quero isso. Por quê? Perguntarão a eles: porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque o meu pastor, a minha pastora me ensinou que não é assim, que Deus não se agrada disso, e que Deus existe, está vivo e vive para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem a saída. E aqui nós podemos concluir: como Jesus, vamos acolher as nossas crianças. Jesus era acolhedor. A fé delas é criada e mantida num relacionamento intenso e de amizade com Jesus também. Ensine-os de que Jesus é amigo das crianças. Nessa relação, as crianças ouvirão tudo o que o Pai disse, porque Jesus é a imagem do Pai e Ele fala das coisas do Pai. Isso acontece, sabe quando? Quando nós que somos a saída, a igreja, se torna uma comunidade de fé verdadeira. Quando não viermos para cá por outro motivo senão para exaltar o nome do Senhor, para que Ele cresça, para aprender do Senhor que é manso, que é humilde, e para transmitirmos esses ensinos também dentro das nossas casas. Essa fé começa no lar. É no lar que o filho vê a fé dos pais e imita essa fé. A criança também imitará a fé dos demais adultos, mas concordam comigo que ela passa a maior parte do tempo no lar, com os pais, com os avós, com os tios. Ela imita essa fé. Faça valer, faça acontecer no seu lar. A criança aprende a amar numa comunidade de fé como essa, que ama a Jesus e que ama a criança como Jesus amou. É assim que ela aprende a amar. Que amor é esse que nós vamos ensinar para as nossas crianças? É um amor desinteressado, sem interesses, sem impor condições. Só ama, só ama. Como aquele pai que o filho deixou metade da fortuna mais pobre. Como aquele pai que o filho pegou tudo que era seu e nem deu a mínima, partiu o mais depressa possível e jogou tudo fora. Mas aquele pai esperou todos os dias. E quando aquele filho volta, o pai corre para ele. Corre para ele e nem deixa que ele diga o seu discurso. Ele o abraça, chama os demais e diz: venham depressa, tragam um anel, coloquem roupas novas nesse rapaz, coloquem sandálias nos seus pés e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Só amem, é esse amor que as crianças precisam aprender. Só amem.
A criança descobre conosco a alegria de servir a Deus. Estamos cuidando das nossas crianças. Na nossa casa, nossos filhos precisam ouvir mais: Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, do que as minhas reclamações sobre a igreja. A igreja não é perfeita, irmãos. A igreja tem falhas, os pastores são falhos, uns com os outros falhamos. Não levemos isso para as nossas crianças. Sempre haverão falhas, porque a igreja é feita de gente. Deus nos colocou na vida uns dos outros para sermos bênção, para abençoar uns aos outros, para suportar uns aos outros em amor, para edificar a vida uns dos outros. Mas as crianças aprenderão a amar a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, vendo-nos amá-lo também. É assim que elas aprenderão a intimidade com o Senhor. E é aqui que a criança aprenderá o sentido de pertença, de pertencer, porque elas aprenderão as palavras de Jesus, que disse: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É aqui que a criança aprende isso: eu pertenço ao corpo de Cristo, eu sou de Jesus e Ele é meu, eu pertenço a Jesus e Ele é meu, Ele é o meu Senhor. E isso é ser igreja. Nós em Jesus, com as nossas crianças em Jesus e Jesus em nós. Esse crescer, essa fé, a fé das nossas crianças se construirá não com estruturas como essa, não com templos, nem muito dinheiro, nem teorias, nada disso, mas se constrói com relacionamentos sinceros, de gente que está realmente interessada em abraçá-las, em acolhê-las, de amigos, de verdadeiros e puros. Porque é esse tipo de gente, é esse tipo de adoradores que agradam ao Pai, é esse tipo de gente que é pura na adoração que o Pai procura. E é bom lembrar: Deus começa com um menino. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Deus te abençoe com a sua palavra. Deus sempre tem uma saída. Deus é maravilhoso, nada está perdido. A igreja amanhã está garantida, porque Deus vai usar os nossos meninos. Deus vai levantar crianças valorosas, firmes e que vão ser bênçãos para as nossas vidas. Oh Pai, glória, glória, glória. Oh Senhor, Senhor, Senhor. Parece que não, mas essa mensagem é desafiadora, Pai. Oh Deus, quantos desafios, meu Deus, quanta responsabilidade nas mãos da igreja. Abençoa os meus irmãos esta noite. Nós saímos daqui desafiados, Senhor, desafiados a servi-lo de maneira verdadeira, a começar por servir os nossos filhos, nossas crianças. O Senhor não rejeita as crianças. Que os nossos corações aprendam a não rejeitá-los, mas a acolhê-los, a amá-los, porque elas estarão aqui amanhã. Serão servas e servas do Senhor. Estarão aqui glorificando o Teu nome, profetizando em Teu nome, sendo bênção no nome do Senhor Jesus. Abençoa, pais, nesta noite aqui. Que eles aprendam e exercitem, Senhor, a vocação de pais, para serem bênçãos para os seus filhos, para que os seus filhos olhem para eles e queiram segui-los em seus exemplos. Abençoa os irmãos aqui esta noite, as irmãs aqui esta noite, para que as nossas crianças olhem para os adultos da igreja
e queiram espelhar-se neles, em nome de Jesus. É desafiador, meu Deus, é desafiador, mas o Senhor levanta quando quer um menino, uma menina, uma criança, para a tua glória, para que a tua vontade aconteça. Faz assim, Pai, sela essas palavras na nossa vida e nos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra as barreiras do preconceito, quebra as barreiras do descaso, quebra tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós, como servos fiéis a Ti, Senhor, aprendamos a valorizar o potencial dos nossos filhos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quebra os preconceitos esta noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus.